pessoal, eu sou o Zizo do canal Lado B do Autismo e agora eu vou continuar aquele vídeo sobre autista ser tudo sem noção. Sim, a gente é sem noção para os neurotípicos e às vezes para a gente mesmo, né, entre autista. Mas enfim, isso daí tudo, como eu ia dizendo, é fruto de algumas características próprias do autismo. Por exemplo, o nosso hiperfoco. Hiperfoco quer dizer que a gente tem um assunto que a gente gosta, a gente perde a noção do tempo e azar do neurotípico que nos perguntar sobre o nosso hiperfoco. Porque a gente é capaz de falar horas e a gente não vai perceber se a pessoa está gostando ou não está gostando, porque para nós é maravilhoso falar do nosso hiperfoco, certo? Então, o hiperfoco às vezes é encarado como uma sem noçãozice, vamos falar assim, uma palavra inventada, né? Não existe isso, mas enfim. O nosso hiperfoco, a gente vai ficar falando daquilo e se vocês, por exemplo, me perguntarem, sei lá, sobre quadrinhos ou sobre Star Wars ou alguma coisa que eu gosto muito, eu posso ficar falando muito tempo explicando por que tudo aquilo é muito sensacional, né? Enfim, o hiperfoco, por exemplo, eu adoro pesquisar coisas. Ah, eu preciso comprar uma TV nova. Nossa, bicho, eu vou... E às vezes a pessoa fala assim, meio por falar, eu já baixei a cabeça, já estou no celular ou no tablet pesquisando todas as alternativas, todos os modelos daquilo e me esquece, me perdeu na conversa a partir desse momento, né? Outra coisa que é um ponto muito complicado é a nossa sinceridade. Não peça opinião de autista, ele vai responder, entendeu? Ele vai dar a opinião dele. E a gente não entende isso, eu pelo menos até hoje, com toda a racionalização possível, não consigo entender isso como ruim. Preferiria milhões de vezes viver num mundo em que todo mundo fosse como eu. Se perguntou, quer saber minha opinião. É assim que eu penso. E eu respondo. É claro que isso não é desculpa para ser grosseiro. Eu só simplesmente estou dando a minha opinião, até porque vira-mexe, eu sou uma pessoa muito de prós e contras. Então eu já começo a desfiar tudo que eu entendo de prós e tudo que eu entendo de contras. Mas para algumas coisas, por exemplo, minha esposa vem e fala, o que você achou dessa roupa? Eu falo, não gostei, não caiu bem, aqui está sobrando, não sei o quê. Tanto que ela, pelo menos pelo que ela diz, ela gosta muito de comprar roupa comigo. Porque aí ela já pergunta, eu já digo, olha, não caiu bem, não ficou legal e tal. E aí eu tenho essa liberdade de falar isso para ela, né? Porque a gente já tem estabelecido isso no nosso relacionamento. Mas, de um modo geral, o autista vai dar a sua opinião, infelizmente. Ou felizmente, mas vai ser a opinião dele, verdadeira. Como eu disse, a gente tem também um humor peculiar. Então, às vezes, a gente faz aquelas piadas que só a gente morre de rir, todo mundo fica olhando com aquela cara, porque a nossa forma de humor é diferente. Algumas coisas são engraçadíssimas para nós e para as outras pessoas, para o neurotípico, às vezes não é. Como às vezes alguma coisa é muito engraçada para um neurotípico, para a gente não é, né? Outra coisa que é muito característica, assim, eu costumo dizer que o autista ele tem um vácuo, um vão entre o que acontece no mundo interno e o que ele consegue expressar. Então, isso também gera muita dificuldade social, porque às vezes está acontecendo uma coisa muito legal e a gente está com aquela cara de paisagem. Porque internamente a gente está naquela revolução, às vezes a gente está até tentando entender aqueles sentimentos e a gente não consegue exteriorizar, parece que a emoção cai num abismo entre o que está dentro para chegar numa expressão externa, né? O oposto disso é que algumas vezes o nosso não verbal é indisfarçável. Enquanto as pessoas conseguem disfarçar, tipo, alguém fala uma besteira, seja, nossa, tipo... Ou chega uma pessoa que você não gosta, você já revira os olhos sem nem perceber. Então, às vezes, a gente tem assim um não verbal cruel conosco, né? Porque a gente realmente não consegue disfarçar. Então, por um lado, algumas coisas muito emocionantes a gente não consegue expressar, por outras, às vezes a gente está distraído e a gente expressa o que não deve. Outra coisa que também é muito comum em autista e que muito neurotípico se queixa é dizer que a gente é grosseiro, que a gente é frio. Aí é um terreno meio complicadinho, porque às vezes, como eu disse, a gente não consegue expressar a emoção que a gente está sentindo. Então, se eu estou preocupado com outra coisa e a pessoa perguntar o que eu achei do cabelo dela, eu vou responder, tá bonito sim. E ela vai falar, nossa, que grosseria, por que você está falando assim? Não, eu estou sinceramente achando bonito o cabelo, mas como eu estou concentrado em outra coisa, eu não modulo a minha emoção para
adequar aquele comentário. Então, às vezes, por exemplo, essa dificuldade de olhar nos olhos. Às vezes eu estou conversando com a pessoa olhando para outra pessoa. Isso aí eu faço direto, direto. Então a pessoa eu estou olhando aqui, eu falo, a pessoa fala, o que foi? Eu falo, não, estou respondendo para ela. Mas é essa dinâmica, essa dificuldade de estar no olhar ou de estar aqui falando, mas estou ouvindo aqui, eu já respondo o que a pessoa está falando aqui do outro lado. E às vezes as pessoas tomam isso como muito grosseiro, né? Ou às vezes é o que eu falei, de responder, tipo, a pessoa falou uma coisa que para mim é muito óbvia, a minha resposta às vezes não é mal educada, como eu posso dizer assim, é seca. Porque, eu já falei 20 vezes, você vem perguntar de novo, sabe? Então, isso é um problema, eu tento me controlar, mas é que para mim é muito visceral. Não sei quem vai lembrar, mas existia um quadro antigamente do Saraiva, que ele falava pergunta idiota, não lembro direito o bordão dele, né? É tolerância zero. Infelizmente, para mim é do meu funcionamento mental. Pergunta idiota, tolerância zero. É muito difícil para mim controlar assim, a minha reação quando eu ouço algo que para mim parece estúpido, né? Assim, enfim, sem razão, sem lógica. Então isso é muito difícil para mim. Todas essas coisas eu poderia chamar de sem noção, quando na verdade são características do nosso autismo. Eu gosto de vídeo curto, gosto de vídeo de 5 minutos, mas eu preciso fazer a amarração desse assunto falando do que não é característica do autismo, certo? Então, não é característica do autismo uma arrogância que humilha as pessoas. Não é característica do autismo desrespeito a outro ser humano por eu considerá-lo inferior ou de qualquer maneira por eu desrespeitar a diferença daquele ser humano. Também não é característica de autismo crueldade, tratar mal as pessoas, tratar mal quem está em volta. E não é, muito menos, característica do autismo agressão de qualquer tipo. Não estou falando daquelas situações extremas de crise de um autista, às vezes não verbal, que acaba reagindo com violência física por não conseguir se expressar. Estou falando daquela pessoa que intencionalmente agride o outro, que parte para a briga, que vai bater porque perdeu a razão, certo? Nada disso tem a ver com autismo, isso tem a ver com caráter. Eu já falei em outro vídeo, uma coisa é o ser humano que eu sou, outra coisa é meu autismo. Meu autismo é funcionamento do meu cérebro. Isso não quer dizer que eu estou autorizado a ser mau caráter, que eu estou autorizado a ser mal educado, que eu estou autorizado a ser machista, a ser homofóbico, a ser racista. Nada disso tem a ver com o autismo. Isso tem a ver com o caráter da pessoa.